Bom dia, irmãs, bom dia, irmãos. Nosso tema de hoje é a escala espírita, que está contida no livro O Livro dos Espíritos, editado por Allan Kardec. Então, esse tema foi extraído desse livro e justamente são as perguntas desse número 100 até 113 que tratam desse assunto. Bem, no mundo em que vivemos, podemos observar as atitudes das pessoas e identificar os seus níveis de desenvolvimento moral e intelectual, muitas vezes decorrente de seus níveis culturais, sociais e econômicos. É claro que a educação e a cultura são fatores importantes que podem influenciar fortemente na formação do caráter das pessoas, mas também podemos observar que pessoas de pouco conhecimento, pouco letradas e até mesmo distantes dos meios culturais apresentam grande inteligência e moral elevada. Isso significa que o espírito, agora encarnado, já trazia em sua mente espiritual grandes conhecimentos e conquistas no segmento moral. Dessa forma, podemos nos cientificar que os níveis espirituais não decorrem de hierarquias terrenas, porém do desenvolvimento do espírito em sua trajetória evolutiva. No Livro dos Espíritos, Kardec cita diferentes ordens conforme o grau de perfeição que o espírito já alcançou. Mais ou menos assim. Nós todos fomos criados por Deus como sementes, assim de expressão simples como uma semente, porém com grande potencial de desenvolvimento, de autodesenvolvimento. Vejamos assim, no Livro dos Espíritos, Kardec faz as observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e das imperfeições que ainda terão que despojar-se. Essas ordens nada têm de absoluto, também não são de número limitado. Kardec as enumerou para facilitar-nos o entendimento de nossa trajetória evolutiva. Esses assuntos são citados nas perguntas, como dissemos, de número 100 até 113 do Livro dos Espíritos. Sobre essas ordens, Kardec diz: são ilimitadas em número porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas com uma barreira, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando seus caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a três principais. O limiar entre uma ordem e outra é bastante extensivo, podendo-se ter muitas vezes variações de intelecto e moral, lembrando que o espírito nem sempre desenvolve moral e intelecto simultaneamente. Já tivemos contato com pessoas que consideramos não muito inteligentes, mas que possuem um verdadeiro coração de ouro, pessoas generosas, fraternas, caridosas, pacientes, compreensivas. Isso decorre quando o espírito encarna com outro objetivo, diferente da intelectualidade. É com o objetivo de desenvolver muito mais moral que intelecto. Ele é inteligente, contudo não expressa sua capacidade intelectual, dando lugar a expressões de bondade. Então vamos lá, as ordens que Kardec enumerou. Primeira ordem, espíritos puros. Kardec começa com os espíritos de primeira ordem, a ordem dos espíritos puros. É a ordem dos espíritos que atingiram a perfeição. Os espíritos puros nenhuma influência têm da matéria. Eles têm superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Já percorreram todos os degraus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Não tem mais que sofrer provas nem expiações.
não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliando-os na obra do seu aperfeiçoamento e lhes designando as missões para a elevação. São conhecidos às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Nós devemos lembrar que não fora pela graça de Deus que alcançaram esse nível na espiritualidade. Fora mesmo uma trajetória com muito empenho, muito trabalho, muita renúncia e até certos sacrifícios. Como todos os espíritos em evolução, sentiram dores e decepções em sua trajetória, mas foi o seu empenho e fé que iluminou o seu caminho. Todos nós estamos convidados a participar desse enlace com Deus e gozar de imensa felicidade. Devemos sempre lembrar das promessas de Jesus, das bem-aventuranças que lemos em Mateus no Sermão da Montanha. Bem-aventurança é a felicidade eterna, suprema, imperecível. É aquela conquistada com esforço próprio, com boa vontade. É o desenvolvimento do amor em sua mente e em seu coração. Jesus disse: bem-aventurados os humildes, os mansos, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça. Isto é, bem-aventurados os justos, espíritos de boa vontade. Na parábola do festim de bodas, Jesus deixa claro que todos estamos convidados, todos podemos participar do reino de Deus, da ordem suprema de Deus. Todos somos chamados, mas são poucos os escolhidos, são aqueles de boa vontade, aqueles que atenderam para fazer a vontade de Deus. Também, nessa parábola, Jesus fala da túnica nupcial, daquele moço que não estava usando a túnica nupcial e foi expulso da festa. O que é a túnica nupcial nesse banquete divino? A túnica nupcial é justamente a consciência limpa, é a pureza de coração. Na parábola das virgens. Nessa parábola, Jesus nos instrui que devemos estar atentos às oportunidades de fazer a vontade de Deus, nos aproximando dele. Na parábola do bom samaritano, sacerdote e levita tiveram a oportunidade de se aproximar de Deus, fazendo a caridade, mas não aproveitaram. Por quê? Estavam muito comprometidos com a sua religião, com a sua sociedade. Contemplaram mais a sua fé do que o amor ao próximo. Quem aproveitou a oportunidade foi o samaritano, que era considerado herege pelos judeus. Vamos falar agora da segunda ordem. Forma a segunda ordem os que chegaram ao meio da escala. Tem o desejo do bem e sua preocupação. No livro consta uma pergunta: os espíritos de segunda ordem, que desejam apenas o bem, têm o poder de praticá-lo? E a resposta: cada um deles dispõe desse poder de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e bondade. Todos, porém, têm que sofrer provas ainda. Terceira ordem. Na terceira ordem, Kardec diz, começa com uma pergunta. Os espíritos da terceira ordem todos são essencialmente maus? Não. Segundo Kardec diz, responde, não. Uns há que fazem nem bem nem o mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando lhes depara a ocasião de praticá-lo. Há também os espíritos levianos, os estouvados, mais perturbadores que malignos. São os brincalhões, que se comprazem antes na malícia do que a malvadez.
e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que eles se riem muito, gostam muito disso. Características gerais: predominância na matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Também não se incomodam. Observação: esta ordenação na escala espírita, segundo Kardec, tem a finalidade de nos instruir sobre o futuro que nos espera, em que a felicidade eterna tem que ser construída por nós mesmos, passo a passo, eliminando as arestas tais como orgulho, vaidade, inveja, ressentimento, que são os verdadeiros obstáculos em nossa trajetória evolutiva. Esses aspectos estão alinhados com a promessa de Jesus no Sermão da Montanha. Assim, então, queridas irmãs, queridos irmãos, oremos e nos entreguemos ao trabalho fecundo em prol da caridade, fazendo dessa forma a vontade de Deus. Ao final desta modesta preleção, agradecemos o carinho de sua atenção, desejando-lhes uma ótima semana, com muita fé, esperança e amor no coração. Tenham um bom dia, uma boa semana.